Então, vamos começar a contar histórias. Tem tanta história que eu quero contar e na hora que eu quero contar aqui parece que elas vão embora. Mas assim, eu vou contar as histórias meio que cronologicamente, desde que eu comecei a vivenciar tudo que eu vivencio. Tem histórias muito engraçadas, tem histórias um pouco mais complicadas, mas tem histórias que valem a pena. Talvez muita gente tenha vivido, vivenciado como eu, e também não tenha sabido como agir na época também, não tinha como que eu era criança, né? As minhas memórias, elas são bem interessantes, assim, eu tenho memórias antes de nascer, eu tenho memórias durante a minha primeiríssima infância até os 2 anos de idade, minhas, dos meus irmãos, então acho que até uns 4 anos de idade, porque meu irmão nasceu com 2 anos e eu lembro dele ter nascido meu outro irmão, então um deles nasceu quando eu tinha 2 e outro quando eu tinha 4. Depois eu não. Daí eu apaguei. As minhas memórias, elas sumiram, simplesmente eu não tenho memória de quase nada da minha infância, a não ser algumas situações que não tinha como não ter memória. Mudanças, situações complicadas que tiveram, divertidas, essas ficaram marcadas. Mas assim, durante esse meio tempo, parece que eu sou um grande vazio. Não lembro. Não sei se para todo mundo é assim, mas para mim essa memória dos 5 até os 12, 13 anos é bem inexistente. O que eu lembro é de livros, de leituras, sempre de leituras, livros e eu estar sozinha. E eu lembro dos sonhos também que eu tive nessas épocas. Então eu vou falar sobre um sonho. Eu devia de ter uns 9, 10 anos, eu acredito. Eu não tenho essa referência com certeza, mas eu acredito que tenha sido isso. Um pouco mais velha, talvez. Porque eu lembro da casa onde eu morava. Então eu lembro mais ou menos pela casa onde eu morava, a gente mudava muito. Eu lembro que idade eu tinha. Em resumo, eu sempre sonhava ou eu vivenciava, porque minha mãe dizia que eu falava com essa pessoa, com um homem que sentava na minha cama. Eu não estava na escola, então não tinha 7 anos. E ele sentava na minha cama e ele conversava comigo em uma língua que eu repetia e que eu sabia que eu entendia, eu sabia essa língua e ele também sabia, mas as pessoas que estavam em volta de mim não sabiam, não conheciam. Então, era a nossa língua. Eu falava com ele. Eu chamava ele de Papai Noel na minha cabeça. Era como se fosse um Papai Noel. Porque eu era muito pequena e esse homem devia ter uns 40, 35, 40 anos. Era um homem, mas não era velho. Mas a minha cabeça era, porque ele tinha o cabelo muito branco, era um loiro prateado, assim, e comprido, e tinha uma barba branca, tinha o olho extremamente azul, de um azul assim, que até hoje eu nunca vi igual. E eu chamava ele ou de Papai Noel ou de astronauta, porque parecia que ele vinha com uma roupa prateada, um macacão, uma roupa de astronauta. E ele conversava comigo toda noite, toda noite. E meus pais começaram a ficar meio que surtados, porque eu sempre estava conversando, não deixava ninguém dormir, e estava falando com ninguém, porque só eu que via. Nessa época eu era muito medrosa, eu tinha muito medo das coisas que ficavam embaixo da minha cama. Eu sempre achava que tinha monstro embaixo da cama, eu sempre achava que estava sendo vista, eu sempre achava que estava sendo observada, então eu tinha muito medo. E quando ele chegava, os medos passavam. Era o único jeito que eu sabia que eu estava segura quando ele estava ali. Eu sabia que, que ele estava cuidando de mim. E meus pais começaram a ficar preocupados com isso. Então eu lembro que minha mãe me levou em alguns lugares para benzer. Eu falo de escapetizar, não sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas é mais ou menos isso, em igreja, em benzedor, e não sei o quê. E eu comecei a ficar com medo. Foi um longo período que eu falava com esse homem. Acho que dos meus 5, 6 anos que eu lembre.
Se eu falava antes, não lembro. E um dia ele falou para mim que ele teria que parar de vir, porque eu estava entrando num outro momento. Hoje eu entendo assim, né? Não foi assim, obviamente, mas num outro momento da minha vida. Claro, estava ficando moça, estava indo para o primeiro andar, estava ficando moça, estava ficando um pouco mais adulta, né? Com 7 anos de idade. E isso estava me atrapalhando porque eu não conseguia dividir mais aquilo que era de verdade daquilo que era de imaginação, segundo eles, ou de que era de espiritualidade. Eu, para mim, era tudo igual. Então eu via ele, falava com ele como se fosse uma pessoa igual, normal, que a gente fala, conversa normalmente. E ele me ensinou muitas coisas, e com ele eu fiz muitas viagens. Ó, que louco, né? Ele me levava para vários lugares, vários lugares. Eu parei de falar com ele, primeiro porque eu levei muita bronca, porque eu estava falando sozinha, porque eu falava de noite, porque eu não deixava ninguém dormir, porque eu era uma criança doida, não era normal o que eu fazia. E segundo, porque eu comecei a ficar com medo também. Fiquei com muito medo, porque se eu era tudo isso, então alguma coisa de errado eu tinha. Isso começou a me afetar. Comecei a não acreditar mais se eu estava vendo ou não estava vendo. Eu comecei a parar de ver aquele homem, ainda mais que eu falava que era um homem, e daí tinha muita coisa de como uma criança falando com um homem, daí achavam que podia ser uma pessoa entrando em casa. Tinha todo um processo de complicado em volta disso, que eu me lembre. Eu não converso muito com meu pai e com a minha mãe, que eles fazem de conta que essa época da minha vida nunca existiu. Eles não tocam muito nesse assunto, porque eles morrem de medo. E daí um dia eu esperei ele chegar, sentei na cama, esperei ele chegar, e ele não veio, e ele não veio, e ele nunca mais veio até eu completar 19 anos. Até eu entrar com quase 19 anos, quando é uma segunda parte. Porém, a partir dessa época que ele parou de vir me visitar, eu comecei a sonhar. Então, antes eu via fisicamente, sentava na minha cama, conversava com ele. Tem uma outra historinha que eu vou contar daqui a pouco para não ficar muito grande aqui. Falava muito com ele, ele me contava as coisas, a gente falava num idioma maluco que eu não sabia falar, mas eu repetia e eu entendia tudo que ele falava. E daí ele parou de vir me falar. Por um tempo eu culpava meus pais, eu achava que era culpa deles, que me levavam em bezedeira, e não sei o que, não sei o que, e eu fiquei com medo e achava que daí eu perdi meu único amigo, porque eu era uma criança extremamente solitária, não me dava bem com ninguém, acho que muito adulta para a idade. Tinha 2 irmãos mais novos e os meus irmãos tomavam toda a energia do meu pai e da minha mãe, porque eles eram terror, terror. Depois veio mais um, mas eu ficava muito no meu canto, muito. Eu lembro só disso, que eu ficava sempre sozinha, tava sempre brincando com um joguinho de chá que eu tinha, um joguinho de chá. Então eu tava fazendo comidinha, tomando chá e conversando com pessoas que não existiam. E isso que acho que levou meus pais a meio que falar, coitada, tá doida, né? Então, o que que acontece? Ele foi embora. E para mim foi muito triste. E eu passei a ficar com muito medo. Os monstros que viviam embaixo da minha cama começaram a aparecer. Eu via. E eu tinha cada dia mais medo. Então, quando eu sonhava, que fica para um próximo vídeo, eu entendia que eles estavam sempre cuidando de mim, mas eu não podia mais ver. E fiquei muito brava com isso. Fiquei muito puta, porque eu queria muito ver de novo. Era muito melhor para mim quando eu via. E eu senti muita falta desse ser físico, que só eu via, obviamente, mas que sentava na minha cama, tinha uma luz gigante, porque para mim era como se tivesse assim de todas as luzes da casa. Cuidava de mim. Esta casa em específico, toda noite, entre 10h30 e 11h30 da noite, eu escutava um homem, escutava uma pessoa que parecia ser um homem muito pesado. Vai acabar minha bateria, gente, só um minutinho. Vou ter que colocar aqui. Eita, Carla. Carla sendo Carla. Acabou a bateria. Então, como eu estava dizendo,
ele vinha falar comigo nessa casa, eu comecei a ver ele com mais frequência, porque toda noite eu acordava quando eu escutava a porta da sala abrir. E uma pessoa, era uma casa de madeira, e uma pessoa muito pesada entrava, eu escutava a madeira ranger conforme a pessoa andava. Eu via como se ela passasse pelo meu quarto, que era caminho para a cozinha. Eu escutava as panelas baterem, eu sentia cheiro de comida e eu sabia que as pessoas chegavam como se jogasse uma maleta no sofá e ela ia para a cozinha e começava a mexer nas panelas, louças e fazer comida, sempre no mesmo horário. Então, quando eu comecei a ficar com muito medo disso, é que esse homem, esse ser que vinha me visitar, que antes eu não via fisicamente, passei a ver. E ele falava que logo eu não ia mais morar ali, mas que ele estava ali para cuidar de mim. Então eu queria um vínculo muito forte com ele, que era onde eu sentia segurança. Depois de muitos anos, essa casa onde eu morei virou um restaurante e eu fui ali em Curitiba, na Jô Soares Barcelos. E eu passei nesse restaurante comprar uma marmita e comentei, falei, nossa, eu morei, a casa ainda existe agora não sei, mas ainda existia naquela época. E eu comentei, eu morei aqui nessa casa. Daí a moça falou, antes ou depois que o fulano de tal foi assassinado ou atropelado, não lembro agora. Daí eu falei, não sei, eu era uma criança, né? Eu tinha 6, 7 anos. Ela falou, então deve ter sido depois, né? Ela perguntou a minha idade, eu falei, ela falou, então deve ter sido depois. Ela conheceu essa pessoa. Era um homem que, ele foi atropelado. Era um homem que trabalhava em lojas de venda, não sei do que, e ele chegava toda noite, entre 10 e meia, 11 horas, morava sozinho, e ele ia fazer comida quando chegava. E ainda eu acho que eu tava com uma amiga minha, não sei com quem que eu tava agora. E eu falei, eita ferro, né? Porque eu ouvia o homem chegar, não chegar a ver, mas eu sabia que entrava, eu sabia que chegava, eu sabia que mexia em panela, eu sentia cheiro de comida fritando, cebola, alho, sentia o cheiro da comida. E daí quem vinha fazer companhia para mim nesses momentos que eu tava muito, muito medo era esse meu amigo. E ele sentava comigo e a gente ficava conversando por muito tempo. Até minha mãe falar, gritar de dentro do quarto dela: vai dormir, chega de conversar, tá falando o que com quem? Que língua é essa que está fazendo? Daí eu tinha que dormir, daí eu parava e ia dormir. Então, esse é um dos meus relatos de desde quando eu acho que eu já tinha esse contato, eu acho não, eu já tinha com certeza esse contato, mas eu demorei 50 anos para acreditar. Demorei 50 anos para isso, para entender, não estudar, porque estudei muito, mas para aceitar. Essa que é a verdade. Demorei 50 anos para aceitar. Então, aos poucos, eu vou te contando para quem quiser, para quem precisar ouvir, os relatos das minhas histórias estranhas. Esse ser que eu via quando eu tinha essa idade, ele nunca deixou de aparecer para mim em sonhos, mas de forma diferente. E quando eu tinha 19 anos, um dia que eu estava muito triste, ainda morava com os meus pais. Não lembro bem por quê. Alguma coisa relacionada ao trabalho, ao fato de eu ser uma pessoa muito tímida, então eu não me encaixava muito nas sociedades. Até eu conheci uma amiga maluca minha que me levou para o mau caminho, que foi o melhor caminho que ela me levou, podia me levar para eu me tornar uma pessoa mais alegre, divertida. E eu fui deitar no meio da noite. A luz do meu quarto acendeu, ficou uma luz extremamente linda, branca, 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 branca. Entrou, sentou na minha cama, falou comigo. Eu não respondi, porque eu não sei porquê, mas eu não respondi, mas conversou, falou bastante comigo. Se abaixou, me deu um beijo na testa e falou: eu sempre vou estar com você. Levantou e a luz apagou. E eu nunca mais vi ele nesta forma física como eu via quando era criança. Hoje converso tudo, mas não dessa forma.
No dia seguinte deu um bafafá em casa porque eu cheguei, meu pai é loiro de olho azul, e eu nem lembrava mais que eu conversava com esse ser lá quando era criança. Passei a lembrar a partir daí. E eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei assim: pai, o que o senhor foi fazendo no meu quarto ontem de noite? Meu pai nunca entrou no meu quarto. Família antiga, alemão, não entrava no meu quarto. Daí minha mãe, mais que rápida, falou: ah, teu pai não entrou no teu quarto, teu pai nem levantou, não sei o que, não sei o que. Eu falei: tá, entendi. Aí a memória da minha infância vem, daí a memória das nossas conversas vem, daí a memória de eu saber que ele sempre estava comigo vem. Aí o meu acesso é diferente, mas eu sei que ele está sempre presente quando eu preciso. E exatamente o que a gente conversava, eu não lembro, mas devia ser muito engraçado, muito bom, muito bonito, porque era como se eu encontrasse uma pessoa que há muito tempo eu não via e a gente tinha muita coisa para fofocar, muita coisa para contar. Então a gente ficava ali conversando e contando histórias. Espero que vocês gostem, sigam e curtam o canal. Não gosto de falar, como eu já disse, desde aquela época eu sou tímida, mas fui convidada por eles a falar. Estou adiando. Estou adiando bastante. Agora eu não posso mais adiar, levei um intimato, umas bufetadas, uns tapas na cara. Então eu vou começar a contar. Espero que ajude alguém. Espero que tenha outras pessoas que tenham passado por isso e sabem que não estão sozinhas. Quiser conversar, trocar ideia, só me chamar. Beijo, beijo.